Quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade, né? De estarmos começando mais uma aula, mais um trimestre, né? Esse trimestre que a gente traz um tema muito interessante, muito gostoso, muito bom, que é a vida de Jesus, né? Então, nós vamos estudar sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, nós vamos começar a lição 1, né, que traz como tema Chegou o Salvador. Então, vamos fechar nossos olhos e fazer uma breve oração, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, meu Deus, de estar mais uma vez diante da tua presença, Senhor, estudando a tua palavra, conhecendo mais sobre ti, né? Nós te louvamos porque tu mandastes o teu filho para nos salvar, nos libertar. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente na vida de cada um desses jovens, meu Deus, guiando, mostrando a eles o caminho correto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E então, para começar, vamos ler aí o versículo, né, que está lá em Isaías 9:6. E diz o seguinte: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha só quantas palavras bonitas, lindas e maravilhosas são, né, utilizadas aí para descrever o nosso Jesus. E aí eu quero começar a aula perguntando a vocês, né, quero que vocês façam uma reflexão. Por que vocês vão para a igreja? É só para acompanhar os pais? É porque os pais obrigam? Vamos refletir um pouquinho. Será que vocês têm noção, né, do tamanho, de tamanha graça, de tamanha... não tem palavras, né, para descrever do amor, né, que Deus tem por nós e que nos deu a salvação através de Jesus. Vocês já reconhecem isso? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai ver que Deus é tão bom, tão misericordioso, né, que Ele nos mandou Jesus, o seu único filho, né, o seu filho unigênito. E assim, ele nos mandou o seu filho para nos salvar, nos livrar, né, dos nossos pecados. Porque a humanidade, gente, ela é pecadora, né? Nós seres humanos, nós todos os dias estamos constantemente lutando contra o pecado, né? Mas a gente não vai deixar de ser pecador. E mesmo sabendo disso, Deus faz, né, esse sacrifício, manda o seu único filho, né, para nos salvar. E como é que uma pessoa, né, vai estar salva? O que é a salvação, né? Então, a gente vai compreender que Deus, através do sacrifício de Jesus, Ele nos salva, né? Por sua graça. Não porque a gente merece, né? Vocês podem pensar, eu sou um filho bonzinho, eu sou um menino bonzinho, uma menina boazinha, que só faz do bem. Então, eu já tô salvo, eu não preciso mais de nada. E, na verdade... Para a gente ser salvo, a gente tem que reconhecer que Jesus é o nosso único Salvador, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula, né, lá na primeira parte da revista de vocês, que começa também com uma pergunta, né, parecido com o que a gente estava falando. Algum dia você já se perguntou por que precisamos de um Salvador? Talvez você já tenha pensado que respeitar os mais velhos, ser educado, né, essas boas atitudes, que elas sejam suficientes para chegar ao céu. E aí a gente vai ver que nada disso, né, nos adianta. Claro que a gente tem que fazer o bem, a gente tem que, né, andar nos caminhos, a gente tem que ser obediente. Mas, né, a única forma da gente obter a salvação é através de Jesus, tá bom?
E aí a gente vai ver hoje o nascimento de Jesus, né? Qual foi o objetivo, né? Por que Jesus nasceu de uma forma tão humilde, né? Tão pobre? Porque ele era o filho de Deus. Ele podia simplesmente ter nascido num palácio com um berço de ouro, com muitas riquezas, muita pompa, muita gente ao seu redor. E Deus escolheu a forma mais simples para trazer o seu filho, né? O grande rei dos reis, para a terra, né? Que reflexão, o que é que ele quis nos ensinar com isso? Então, vocês vão ver aí no primeiro tópico que não havia lugar para os pais de Jesus. E a Bíblia nos conta, né? Nos relata que naquela época era preciso fazer um recenseamento, né? José e Maria, eles precisavam voltar lá na cidade, lá em Belém, para poder preencher os documentos, né, necessários, porque os judeus eles viviam num território que pertencia ao Império Romano, né? E o imperador romano pediu que se contassem as pessoas para saber. Até hoje a gente utiliza, né, através do censo, o IBGE, eles utilizam essa questão de contagem para saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, né? Quantas pessoas trabalham, quantas pessoas... É uma questão de pesquisa, de organização de governo. E aí, naquela época, já vendo isso, né? José e Maria partem de Nazaré para Belém. Maria estava grávida, né? Já prestes a ter o bebê, né? Já quase tendo Jesus. E aí eles andaram por muito tempo, né? Estima-se que foi aí entre 4 ou 5 dias de caminhada, certo? Eles levavam um jumentinho e aí José ia andando e Maria em cima do animal. E quando eles chegaram lá em Belém, né? Por ser uma cidade pequena, não havia mais lugar onde eles poderiam ficar. E eles também eram muito pobres, né? Então, o único lugar onde eles encontraram disponível foi uma estrebaria, que era onde os animais eles eram guardados. E aí, gente, essas circunstâncias do nascimento de Jesus, elas nos fazem refletir sobre a humildade, né? Cristo nasceu em um estábulo para indicar que ele veio ao mundo somente para aqui residir provisoriamente, né? E para nos ensinar a fazer a mesma coisa. Então, Jesus, né, Deus, o propósito dele era que Jesus passasse somente um tempo, né? Como aconteceu, né? Ele viveu, ele ensinou, depois ele passou pelo sacrifício, né, da cruz, e ele voltou para junto do Pai. E da mesma forma somos nós, né? Nós estamos aqui hoje, né, provisoriamente. A qualquer momento Deus pode nos levar. E se estamos aqui provisoriamente, né? Se a gente vai voltar para junto de Deus, será que vale a pena a gente estar arranjando confusão por besteira, brigando com o irmão, com a mãe, né, com o pai, pensando coisas ruins, fazendo coisas ruins e se preocupando tanto com tantas coisas que não tem sentido, né? A verdade é que a gente tem que se preocupar com as coisas do céu, pro lugar onde a gente vai voltar, né? E aí eu falo para vocês mais uma vez, a salvação nós só temos através de Jesus. Então, vamos para o próximo tópico, que diz, ele nasceu humilde numa manjedoura. Né? Então, a gente sabe que quando uma criança está para nascer, as pessoas se preparam, né? Compram berço, compram roupas, compram paninhos, toalhas, remédios. São muitas coisas, né? Que aguardam a espera de um bebê. E ao nascer, Jesus ele não teve nada dessas coisas, né? Maria o enrolou em pedaços de panos e colocou em uma manjedoura, que era o lugar onde os animais se alimentavam. E qual era o objetivo do Senhor, né, em trazer Jesus ao mundo dessa forma? Era a vontade de Deus nos mostrar que o que importa não é a riqueza desse mundo, né? A riqueza que o mundo pode nos oferecer,
Que muitas vezes a gente pensa que o que é importante é a gente ter uma roupa bonita, né? Ter um sapato, ter um melhor brinquedo, estudar na melhor escola. E Deus nos mostra que o importante são os sentimentos, né? É aquilo que tem dentro do nosso coração, é o que eu sou, né? Para o próximo, é o que eu sou para mim mesmo, é o que eu sou para o Senhor, tá bom? E aí, um nascimento que trouxe alegria, né? O nascimento de Jesus, aliás, o nascimento de qualquer criança, né? Ele é um motivo de muita alegria para a família, né? Para os amigos, para todo mundo que está perto. E o nascimento de Jesus não foi diferente, né? Mesmo estando distante ali, em uma outra cidade, mas Deus providenciou, né, que os pastores que estavam ali perto, eles pudessem ficar sabendo, né, desse grande momento, né, e os pastores foram lá, e os anjos também, né, estiveram lá presentes, e cantando e louvando, glorificando o nome do Senhor, né, pela vida de Jesus, porque ele tinha nascido. E nós também, né, a gente se alegra com esse momento, relembrando essa data, né, porque o nascimento de Jesus, gente, é algo que nos dá, assim, a paz, né? Por saber que Deus se preocupa conosco, né? Ele podia simplesmente ter nos abandonado e ter nos deixado para lá, né? Não, o ser humano é ruim, então deixa ele lá. Mas ele não é assim, né? Ele é misericordioso. Ele nos amou tanto, né? Que ele achou um jeitinho de nos trazer de volta. É isso? Então, Deus deve ser exaltado pelo imenso amor por nossa vida. Você já agradeceu a Deus por ter nos salvado, enviado o seu Filho Jesus a este mundo? Este maravilhoso nascimento trouxe paz para o mundo, pois Jesus é o príncipe da paz. E aí vocês podem ficar se perguntando, como assim Jesus trouxe paz e existe tanta violência, né? Tantas mortes, tantas guerras? E aí a gente vai refletir, né? E vai lembrar que foi por meio de Jesus que o homem pôde se reaproximar de Deus. E isso traz paz para nossas vidas, né? Porque a gente sabe que mesmo sem a gente merecer, o sacrifício de Jesus, ele nos salvou. Então nós devemos todos os dias, né, louvar e agradecer a Deus, né, por este feito, por seu amor, por sua misericórdia com nossas vidas, ok? E lembrando também, né, já que a gente está falando um pouco sobre salvação, que salvação ela é individual. Então, mesmo que eu acompanhe meu pai, minha mãe, né, lá na igreja, e chegue lá e fique lá achando tudo muito chato, né, que eu não me interesse, que eu não goste, eu não vou ser salvo não, hein? É individual. Vocês já estão numa idade, né, numa fase que você já tem que aprender, né, que a gente só está salvo quando a gente consegue, quando a gente realmente se entrega, quando a gente realmente acredita, quando a gente confessa de todo o nosso coração que Jesus é o nosso Salvador. Então, eu espero que vocês tenham refletido bastante, né, sobre essa aula, sobre esse tema. Se tiverem qualquer dúvida, né, podem aí entrar em contato, nos procurar, né? Nós agradecemos a Deus porque já estamos aí bem pertinho da gente voltar, né, a nos reunirmos. E aí vocês podem nos procurar, tirar alguma dúvida, leiam o texto todo, respondam as questões, tá bom? E fiquem com Deus, né? Agradecendo e louvando a Deus pela vida de Jesus, por nossa vida, ok? Então, um beijo e até a próxima.